Fala, enfermagem! Bem-vindos ao melhor podcast da enfermagem, um oferecimento Corém Minas. Eu sou Luísa Werneck. Eu sou Ana Carolina Silva e esse é o Enfermagem Pode! Ei, Ana, mais um episódio, gente, aqui, Que delícia, né? Quase chegando no final do ano. Quase no final do ano. Quase E lá. o pessoal acompanhando a gente esse ano todo. Ai, que delícia! Gracinha, né? Boa. Muito bem. E aí, eu tava aqui pensando, depois de tanto episódio que a gente gravou... Diga. A gente já fez tanta coisa aqui, mas aí eu fiquei pensando, será que o script, as coisas, a gente está seguindo do jeito que tem que seguir? Será que a gente tá dentro das normas, Será? assim? Será que o manual tá sendo cumprido, Lu? Não é? que Respeitando você uma acha? resolução, alguma coisa. Será que a gente tá fazendo alguma coisa errada? O microfone tá na posição que deveria estar? Tá na altura certa? Será que dá pra fazer assim? Será que enfermeiro pode gravar podcast e falar que é da enfermagem? Olha. Tem isso na regra? Tem Será? isso? Será que a gente precisa pedir um parecer? Será que o Corém pode dar um parecer pra gente? Eu acho que pode. Aliás, aqui a enfermagem pode. Tá bom, já que a gente tá falando disso, né? Eu acho que o nosso podcast tá tudo ok, sim. Mas eu acho melhor a gente perguntar pra alguém que vai saber responder direitinho pra gente. O que você acha? Muito bem, então vamos chamar nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Andréia Murta! Aê! Gente, adorei essa abertura. Admiro muito vocês, o podcast. Estou muito feliz de estar aqui, honrada com esse convite. Tanta gente importante, tanta gente de peso sentou aqui. Estou sentindo aqui o peso da responsabilidade. Mas uma responsabilidade, mas a gente só chama quem merece mesmo, né, Lu? Só quem faz coisas importantes para a enfermagem, com certeza você é uma dessas pessoas. Com por isso tá aqui, ué. Você tem um papel fundamental para nossa enfermagem, e a enfermagem vai conhecer isso hoje aqui nesse episódio. É hoje. Não é? Porque para quem não sabe, gente, a Andréia... se alguém ainda não tá entendendo por que a gente quer falar com a Andréia... Pois é, ela é coordenadora da Câmara Técnica do Corém Minas, que além dela ser fiscal também, alguns anos já na fiscalização do Corém, mas hoje ocupando o cargo, né, de coordenação da Câmara Técnica, que é muito importante, a gente vai conhecer o papel da Câmara Técnica aqui hoje, coordena os grupos de trabalho, né, que são ligados aí à Câmara Técnica, então tem muita coisa boa para a Andréia falar para a gente hoje. Com certeza. Verdade? Esclarecer muita coisa, ensinar muita coisa para a gente, mas antes da gente deixar a Andréia falar tanto pra gente e nos ajudar muito a orientar a nossa enfermagem, eu queria convidar você que está aqui conosco a seguir o Corém nas nossas redes sociais. Sim, se você ainda não sabe disso, já chegando no final do ano, que o Corém é muito chique e multiplataformas, é a hora de você conferir. Siga o Corém nas nossas redes sociais, no Instagram, @CoremMG, no YouTube, MG Corém, e também no nosso site, www.coremmg.gov.br. No site do Corém, além de você ficar sabendo de tudo o que acontece na enfermagem, você também tem acesso a informações, a documentos e vários serviços sem precisar ter que se deslocar a alguma sede do Corém. Então, para saber de tudo o que acontece na enfermagem, siga o Corém nas nossas redes sociais, não é isso? Isso mesmo, quem não segue, corre lá, segue. E já vou dar uma dica. Já aproveita e já curte esse episódio aqui, porque vai ser incrível. Comenta e compartilha esse episódio com todo mundo, porque o assunto que vai ser tratado aqui é de interesse de toda a enfermagem. E para a gente avançar, enquanto enfermagem, a Câmara Técnica tem um papel muito importante. Então, esse episódio aqui, vocês não percam, nem pisca aí de casa, porque vai ser muito bom. Com certeza. E é uma função, né, uma parte do Corém que atende a toda a enfermagem. A Andréia vai poder falar um pouco mais disso. Então, ninguém pode perder esse episódio. E você também que está assistindo, não deixe de compartilhar e mandar para outros colegas da enfermagem. Isso mesmo. E para a gente começar esse bate-papo, Andréia, primeira coisa, a gente tem que esclarecer para todo mundo, o pessoal que está em casa assistindo a gente, em casa, né, ou no carro, dirigindo, trabalho, de férias, na praia, qualquer lugar. Qual que é o papel da Câmara Técnica? O que é a Câmara Técnica? Ela só emite parecer, porque acho que as pessoas, né, olham para a Câmara Técnica e pensam que só emite parecer. Ela tem algum papel consultivo?
Envolve legislação? Como que é? Qual que é esse papel da Câmara Técnica? Conta pra gente. Bom, a Câmara Técnica é um órgão do Conselho que é responsável por esclarecer todas as dúvidas relacionadas ao exercício profissional de enfermagem. Então, tudo que chega no Corém pode ser por via de ouvidoria, fale conosco, e-mail, por meio das redes sociais. Quando tem alguma relação com o exercício profissional, vem para a Câmara Técnica para que a gente possa esclarecer do ponto de vista técnico, científico, ético e legal se aquele profissional pode fazer aquela atividade ou não. Então, além dessas dúvidas do consulente, que é profissional de enfermagem, também chegam dúvidas da sociedade em geral. Então, de gestores, de pessoas que às vezes são pacientes, são familiares. Então, quer saber, a enfermagem pode fazer isso mesmo? Chega para a gente também. Além disso, a gente é um órgão consultor da diretoria, né, do plenário. Então, quando os conselheiros eles precisam emitir um parecer sobre um processo ético e tem alguma dúvida sobre alguma resolução, se tem alguma normativa que direciona aquele assunto, também somos nós da Câmara Técnica que orientamos, que respondemos. Mas a gente faz muito mais do que responder essas dúvidas, né? Então, além dos pareceres técnicos, a gente tem vários manuais que orientam, são norteadores do exercício profissional, fazemos palestras, eventos, acompanhamos a fiscalização em visitas, às vezes junto com colaboradores, para poder direcionar um tema em específico. Então, assim, são diversas funções. Haja bagagem para fazer parte da Câmara Técnica. Não é verdade? Gente? Ainda mais para Parte coordenar técnica, tudo isso, né? Envolve parte técnica, científica, ética, legal. Tem que ter um conhecimento de peso, né, Andréia? Para poder... Tem que ter uma equipe, né? Uma equipe, né? Só a Andréia, não dá. até porque a área é muito grande, né? Falar que uma pessoa só vai deter todo o conhecimento, Jamais, né? Jamais. E aí, como você está falando de equipe, aproveitando, né? Conta pra gente quem são os profissionais que fazem parte dessa equipe da Câmara Técnica. Como é que a gente faz para saber quem são essas pessoas? E se eu quisesse fazer parte da Câmara Técnica, como? Como que cada um que está aqui assistindo a gente pode conhecer as pessoas que fazem parte e fazer parte da Câmara Técnica? Hoje, na Câmara Técnica, nós temos uma estrutura interna, né, do Corém, que participa a Cássia, que é conselheira, que é referência, eu como coordenadora, a Carla como coordenadora adjunta e temos duas acadêmicas, a Isabela e a Laura. E junto com esse grupo interno, nós temos os colaboradores. O colaborador é uma função que a gente chama de honorífica do Conselho. Então, são profissionais de enfermagem, tem que ser enfermeiros, porque para emitir parecer técnico é uma atividade privativa do enfermeiro. Ele tem que ter, no mínimo, especialização, mas é desejável que ele tenha outros níveis, né, mestrado, doutorado na área, e que seja uma pessoa que realmente participa na enfermagem, que seja uma pessoa que ocupe espaços na enfermagem, que esteja fazendo pela enfermagem e que queira contribuir com o seu conhecimento técnico-científico, né? Hoje nós temos 10 comissões e 18 grupos de trabalho diferentes nas diversas áreas da enfermagem, então saúde das mulheres, saúde mental, saúde do idoso, cuidados paliativos. Então, realmente não tem como um grupo seleto, se pequeno, saber tudo sobre todas as áreas. Então, o nosso papel interno é facilitar, é um papel facilitador para que atender essas demandas dos consulentes, utilizando do conhecimento técnico que são dos colaboradores, né? Lá no site tem o nome das áreas temáticas e o nome das pessoas que fazem parte. Mas a gente sempre orienta, né, que as demandas elas têm que chegar para a Câmara Técnica e a gente que aciona o colaborador que vai ser aquele responsável por atender aquela demanda, né? Então a gente deixa lá para conhecimento, mas vocês vão ver que não tem contato deles, e-mail, porque realmente o contato oficial tem que vir para o Corém para a gente até entender qual que é a demanda, o que precisa e saber direcionar de uma forma mais interessante para atender a demanda do inscrito. E na sua visão, assim, qual que é o impacto da Câmara Técnica, desses grupos de trabalho, no avanço das práticas de enfermagem e na defesa dos interesses da categoria? A Câmara Técnica ela é essencial, né? Porque nós temos uma legislação
que apesar dela não ser nova, quando ela surgiu, né, a Lei 7498 de 86 e o decreto que regulamenta, que é de 87, muitas coisas ainda não existiam. Então, a própria laser terapia, fotobiomodulação, né, os procedimentos estéticos, muitas tecnologias surgiram depois da lei do exercício profissional. E muitas questões que estão na lei também, às vezes, não estão tão claras, como, por exemplo, lá fala que é privativo do enfermeiro as atividades de maior complexidade técnica. Mas quais são essas atividades de maior complexidade técnica? Isso não está claro. Então, a Câmara Técnica ela tem um papel fundamental no sentido de esclarecer essas questões que surgiram depois, e por isso a gente conta muito com o colaborador. A gente fala que a gente está com um delay, né, da lei. Sempre vai existir, né? Sempre teve, sempre vai existir. Um delay entre aquilo que está sendo legislado e aquilo que acontece na prática. Sim. Primeiro as coisas elas têm que acontecer para depois né, ninguém acorda, vou fazer uma lei hoje sobre uma coisa que ainda não existe. Né? A questão tem que acontecer primeiro na enfermagem para depois a gente conseguir legislar, disciplinar sobre aquele assunto. Então, o colaborador ele tem esse papel que é fundamental, de trazer o que está acontecendo lá. Então, eu sou colaboradora da saúde das mulheres. O que está acontecendo lá no meu serviço? O que se tem discutido nas comissões de saúde da mulher, nos congressos? Quais são os problemas que são comuns em Minas Gerais? Porque a Câmara Técnica faz pareceres numa jurisdição que é aqui em Minas Gerais, né? Então, os nossos pareceres eles são para os profissionais daqui. Então, não funciona para São Paulo, Rio, porque a gente fala da nossa realidade. Então, o colaborador ele tem que trazer isso que está acontecendo com o seu conhecimento técnico-científico para que a gente possa tentar direcionar o exercício dos inscritos. Então, é um papel muito importante. A gente fala que não tem urgência num parecer técnico, numa demanda, né? Porque as coisas já estão acontecendo. E para você fazer um parecer técnico demora muito tempo, né? E tem até a pessoa escrever, passa por um processo de correção, tem que ser aprovado em diretoria, depois tem que ser aprovado em plenário. Então, nada ali é urgente, mas é, às vezes, essencial. Às vezes, alguém está aguardando o parecer técnico para direcionar uma prática, para abrir um consultório de enfermagem. Então, apesar de não ter uma urgência, a gente tem uma certa pressa de que aquilo não perca o timing da pessoa que solicitou, né? A gente quer atender de uma forma útil aquela demanda. Sim. É trocar a roda com o carro andando, né? Exatamente. É exatamente isso, né? A Andréia falou muito bem que o trabalho das comissões, né, elas é uma comissão muito importante e é um trabalho honorífico. E realmente é uma honra a gente poder colaborar com a Câmara Técnica e poder exercer um trabalho voltado para a nossa enfermagem. É muito bom a gente saber que a gente tem um trabalho reconhecido pelo nosso conselho e que a gente pode ajudar outros colegas e ajudar a profissão a crescer naquela área que a gente domina. E quando eu falo a gente, é porque eu tenho a honra de também fazer parte da Câmara Técnica, né? Para quem não sabe, eu faço parte da Câmara Técnica de Empreendedorismo, que é um grupo aqui de Minas, né? Que é o CRI-MG. E eu tenho muito orgulho de fazer parte, junto com o André e com tantas pessoas maravilhosas que tem na nossa Câmara, na parte de empreendedorismo, e nós já conseguimos fazer muitas melhorias para o empreendedorismo na enfermagem. E aproveitando isso, então, eu queria que você contasse um pouco para a gente, André, porque além dos pareceres técnicos, que são muito importantes e que ajudam muito os nossos colegas durante o exercício do trabalho, também tem outras atividades que as câmaras técnicas fazem. Então, por exemplo, na nossa de empreendedorismo, a gente já fez um congresso, vamos fazer outro ano, teve o bootcamp que a gente fez. Tem uma outra coisa que a gente está escrevendo, né, que eu ainda não vou contar, não vou dar spoiler, mas vai ser muito importante para todo mundo que deseja empreender na enfermagem. Então, conta para a gente algumas outras ações da Câmara Técnica nas diversas áreas, além de fazer parecer técnico e de ajudar nessa parte. Primeiro, nós que temos a honra, né, de ter a Ana na nossa Câmara Técnica, sempre muito proativa. E é isso que a gente espera do colaborador, né? Que ele traga as coisas para a gente poder ajudar a enfermagem. Então, além de pareceres técnicos, na área do empreendedorismo, a gente fez o primeiro bootcamp.
O Bootcamp é uma estratégia imersiva, uma ferramenta que a gente utiliza para solucionar problemas de forma inovadora. Foi muito interessante fazer. Foi o primeiro bootcamp da área de enfermagem que foi realizado por um conselho regional no Brasil. Né? A gente participou de Somos inovadores. Né? Nós participamos do bootcamp do COFEM, né, no CBCENF do ano 2022, e a gente gostou tanto da estratégia que a gente resolveu replicar aqui em Minas. Então, teve muitos pontos positivos. O tema era segurança do paciente na assistência de enfermagem. Super atual, né, André? Tema atual, necessário. E as equipes, foram formadas várias equipes de profissionais que puderam trazer suas ideias para melhorar a segurança do paciente. Então, eu acho isso muito importante. Escrevemos vários manuais. Então, na área da nefrologia, por exemplo, nós temos um grande projeto que começou com a fiscalização de todos os serviços de hemodiálise por meio da operação hemodiálise do COFEM. Depois nós escrevemos um manual sobre avaliação técnica de desempenho dos profissionais. Fizemos avaliação de risco dessas atividades da enfermagem na nefrologia. Então, a gente sempre tenta casar tanto a Câmara Técnica com a fiscalização. São setores que trabalham muito interligados. Eu falo que não adianta a gente fazer uma atividade que fique no campo teórico, um parecer técnico que às vezes a fiscalização não vai poder utilizar, ou fazer um manual que a fiscalização não saiba como aplicar. Então, a gente trabalha muito integrado. Na área da saúde das mulheres, a gente também tem um projeto bem grande, que é a capacitação de enfermeiros para inserção de DIU, e utilização do ultrassom. Então, já fizemos capacitação em vários municípios do estado, com auxílio do COFEM e do Hospital Sofia Feldman. E tem mais uma série de projetos de várias áreas. A gente tenta sempre produzir conteúdo escrito para que os profissionais, os enfermeiros responsáveis técnicos, eles tenham de onde consultar. Né? Então, às vezes, por exemplo, uma resolução que fale sobre o papel do enfermeiro responsável técnico. Tem ali 23 atribuições. Mas como que ele vai fazer aquilo? Às vezes é uma dificuldade, né? Principalmente em pequenos serviços que não estão com uma gestão tão amadurecida. Então, o Conselho tenta dar esse suporte por meio da Câmara Técnica de explicar, olha, você pode seguir esse caminho, nós temos essa literatura que você pode consultar. E por meio dos manuais a gente consegue deixar isso disponível para qualquer pessoa consultar e servir de referencial para procedimentos internos, POPs. É isso. Que está lá no site do Corém. Exatamente. É muito trabalho, não é? Tá vendo? São muitas áreas. Eu fico assim encantada de ver como que a André dá conta de gerenciar tantas áreas, né? Porque são vários colaboradores, muitas áreas temáticas e muitos trabalhos ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma equipe muito bacana, mas com certeza você também tem muito mérito. Não é à toa que você é coordenadora da comissão, da Câmara Técnica, não é à toa que você está aqui. E não é à toa que você está ajudando a gente a resolver e desenvolver tantos projetos para enfermagem, né? Parabéns. Obrigada. Eu entendo o elogio, mas eu entendo a responsabilidade que vem enorme, né? Com ele, né? Nós temos que atender uma expectativa não só do inscrito, que quer aquela demanda resolvida, e às vezes é muito engraçado assim que a gente recebe uma dúvida por e-mail, responde, e o inscrito faz uma réplica para a gente, aguardo o parecer em PDF no meu e-mail. Né? Então, a gente exigente, mas a gente entende que ele tem um problema, que ele quer que seja solucionado, que ele está precisando de uma orientação. Então, é um papel na Câmara Técnica que é de grande responsabilidade. A gente tem que entender a expectativa do inscrito e tem que entender também a expectativa do colaborador, porque o colaborador ele entra querendo fazer a diferença, querendo criar novos projetos, querendo que a Câmara Técnica dele se destaque, que a gente faça uma grande inovação. E, como você mesmo falou, nós temos 28 áreas, né? São muitos projetos e, às vezes, as coisas não acontecem naquele tempo esperado pelo colaborador, né? Então, a Ana mesmo aqui está falando desse projeto, que é um livro que a gente está escrevendo. Aí, ó, deixei que ela contasse. É um livro sobre empreendedorismo na enfermagem, que vai ajudar muitos profissionais que querem abrir clínicas, abrir consultórios,
vai falar sobre uma série de questões de gestão de recursos humanos, financeiros. Então, é uma coisa muito inovadora, que não tem ainda, e que já tem mais de ano que a gente está trabalhando nele, né? Então, assim, o colaborador, ele tem uma expectativa. E aí, cadê aquele capítulo que eu escrevi? Esse não foi publicado ainda. Então, às vezes, a gente vai fazer uma live. Nós vamos fazer uma live, inclusive, na quinta-feira, né? Sobre a questão dos procedimentos de enfermagem relacionados à sutura, que é uma resolução nova que saiu do COFEM, e os colaboradores, cadê a arte para a gente divulgar no nosso Instagram? Então, tudo tem um tempo, né? Tudo tem uma logística por trás, tem uma questão de prioridade, que às vezes não depende só da Câmara Técnica. Então, às vezes eu falo, socorro, vamos fazer tal projeto, eu quero reunir com tal instituição. Ela, André, agora não é hora, porque a gente está trabalhando esse outro tema nessa instituição, senão as coisas vão se confundir. Então, além de tudo, nós temos que entender que o Conselho tem um posicionamento político, tem um posicionamento de liderança. Eu não posso fazer uma atividade que esteja desconectada da missão, da visão, dos valores do Conselho, daquilo que está sendo planejado estrategicamente. Então, a gente lida um pouco, às vezes, com essas frustrações, mas que eu acho até importante eu estar falando isso hoje, né, para as pessoas entenderem. Excelente. E no episódio até que nós gravamos com a Tiziane e o Érico, né, que são os coordenadores do DEFISCA, Departamento de Fiscalização. Quem não assistiu já fica a dica e corre lá para assistir, que também é um episódio necessário para todo mundo que é da enfermagem. Mas uma das coisas que eles levantaram lá é assim, o Minas Gerais é um estado muito grande, né? Que tem muitas instituições, muitos profissionais. Então, a demanda, ela é proporcionalmente grande. E uma coisa interessante de Minas Gerais, que ela reflete a realidade do Brasil. Né? Então, a gente tem o norte, que funciona mais ou menos como o norte do Brasil. Nós temos ali o Jequitinhonha, que funciona mais ou menos como o Nordeste, o Sul, né? E, às vezes, uma demanda que um enfermeiro ou um profissional de enfermagem faça, a Câmara Técnica tem que analisar sobre todos os pontos de vista. Eu não posso analisar só sobre o ponto de vista de Belo Horizonte, que é uma realidade completamente diferente, né, André? Que a gente tem uma estrutura de saúde muito bem organizada, temos uma prefeitura que tem uma organização forte, e eu vou escrever para pessoas do Minas Gerais, todo mundo vai ler e tem que ser aplicável a todo mundo. Então, isso é muito importante, que às vezes as pessoas pedem um parecer, uma resposta, querendo ouvir uma coisa, e às vezes a gente não pode falar aquilo daquela forma, porque a gente está falando para uma realidade imensa de profissionais diversa, né? Uma realidade diversa. É um estado muito diverso, né? Então, é um trabalho que, além de grande demanda, exige um cuidado ainda assim maior ali na hora de você emitir um parecer, né? Fazer uma consulta, por ter que alinhar as expectativas de todas as regiões, porque também você não pode escrever esse parecer vai valer só lá no norte de Minas, né? Com certeza. Tem que ser uniforme. E aí eu imagino, então, são muitas mudanças que vão acontecendo na enfermagem. A saúde é uma área que muda muito, né, constantemente. A gente vê que depois da pandemia, então, a gente não capotou, né? Foi, assim, uma mudança em diversos aspectos muito grande. E essas mudanças, com certeza, trazem muitas demandas para a Câmara Técnica, que é o que você falou. Às vezes, igual da sutura, que vai ter a live, uma mudança que aconteceu de prática dentro da profissão e que as pessoas estão com expectativas e querem saber, opa, peraí, mas como que vai se dar isso? Preciso de um curso, um treinamento? Como que eu vou estar habilitado? E aí começam a vir as demandas. As novas demandas, né? E aí, por mais, vamos supor, já existe a área, o grupo lá de trabalho de emergência, que seja, que eu acredito que é o que vai, né, lidar mais com essa área. Ou então também que cuida de estética, né, feridas, né, com pele. A obstetrícia já usa, então assim, também já consegue fazer uma articulação. Mas e, por exemplo, se vem uma demanda de uma área nova na enfermagem também que está surgindo,
né? Uhum. Sei lá, enfermar, não sei, mas lá, vou inventar uma área da enfermagem. Então surge uma área nova. Como que como que chega essa demanda aqui para o conselho de vamos criar um novo grupo de trabalho nessa área? Como que isso se dá também? Muito importante a gente entender esse processo, né? Dúvidas chegam todos os dias, diversas dúvidas. Então, eu vou dar um exemplo do transporte. Há uns anos atrás, chegava-se diariamente, mais ou menos, uns 30 e-mails falando sobre questões relacionadas a transporte. O meu gestor pediu para eu conduzir um paciente grave, como que eu vou fazer? E a gente percebeu ali que era uma demanda tão recorrente que um parecer técnico às vezes não ia resolver, uma live não ia resolver, responder e-mail não estava resolvendo. Então, tentamos qual estratégia que vai ser interessante. E aí escrevemos um manual de orientação quanto ao transporte. E a partir da publicação desse manual, a demanda sobre isso ainda existe, mas ela sim caiu extremamente. Então, era uma demanda tão recorrente que aí a gente tem que repassar isso para a diretoria, né? Então, a Câmara Técnica nunca decide fazer um parecer, um manual, e vamos conduzir. Temos total liberdade, mas a gente sempre passa para a diretoria definir se é pertinente formalizar aquele assunto, que às vezes não é interessante a gente colocar no papel. Uhum. Principalmente considerando que tem outros órgãos de outros conselhos de classe, né, que ficam ali tentando limitar um pouco a atuação. Então, às vezes, não é interessante colocar no papel. Mas aí é mais ou menos assim que funciona. A gente percebe uma demanda, a gente encaminha essa demanda para a diretoria, com justificativa, com embasamento. Olha, a gente acha que vai ser interessante fazer um manual, vamos fazer um grupo de trabalho, estamos propondo essas e essas pessoas. E aí pode ser que seja um grupo de trabalho permanente ou pode ser que ele seja pontual para responder aquela demanda. Igual o manual de transporte, a gente utilizou profissionais de várias áreas que a gente já tinha. Então, por exemplo, profissionais não só da urgência e emergência, mas vieram pessoas da saúde mental para falar sobre o transporte de paciente psiquiátrico, veio a pessoa um colaborador da área do sistema prisional para falar do transporte do indivíduo privado de liberdade, e a gente vai construindo dessa forma. E às vezes, no decorrer do trabalho, a gente percebe que está faltando falar sobre uma demanda isso. A mais, né? Surgiu, ou então no meio do trabalho, chega um outro e-mail, e aí a gente desperta, nossa, precisamos incluir isso. Então, a gente vai incluindo as pessoas conforme vai percebendo mesmo que tem a necessidade. E, às vezes, um parecer, ele é suficiente, mas, às vezes, ele não é tão necessário. Então, uma outra demanda que chegou, por exemplo, foi a questão do Pilates, né? Quando o enfermeiro começou a trabalhar com Pilates, surgiu de fazer, não, vamos fazer um parecer, porque a gente precisa respaldar essas pessoas que estão trabalhando, mas não é uma demanda tão grande que a gente precise fazer um manual, porque não é uma demanda tão recorrente. Então, hoje em dia, as demandas pontuais, a gente sempre responde um e-mail primeiro, né? Então, laser terapia, a gente começou respondendo e-mail, aí chegou outra dúvida, a gente respondeu e-mail. Não é difícil a gente responder sobre novas áreas, porque a gente sempre segue a legislação, né? Então, o que está na lei do exercício profissional. E aquilo que não é proibido, é permitido, então a gente não inventa a roda, a gente segue por ali. A partir do momento que começou a chegar muita dúvida, toda hora um enfermeiro estomaterapeuta perguntava da laser terapia. Toda hora perguntava, não, agora a gente precisa escrever um parecer. A demanda está muito grande, né? Está grande. Não é interessante também a gente ter muitos pareceres. Hoje nós temos 185 pareceres no site. Então, é até difícil da pessoa consultar, da pessoa ler tudo, saber tudo que existe. Então, hoje, teve uma época que existiam poucos pareceres e que foi necessário escrever bastante coisa,
Mas hoje a enfermagem já sabe procurar, né? Espero que já saibam entrar lá no site e procurar os pareceres. Isso pode já esclarecer para a gente, Andréia, como é que a pessoa pode entrar, o profissional pode entrar e procurar onde que fica lá no site? Para saber onde está algum A parecer gente está técnico. mudando agora a localização dos pareceres técnicos, mas logo que você entra no site tem lá, pareceres técnicos. E aí tem várias formas de você consultar. Vocês vão ver lá que tem ano, palavra-chave, qual área temática que é. Ah, André, eu não sei nada disso. Isso aí só funciona para vocês que já sabem. Não é isso, gente. É que às vezes, por exemplo, no manual de transporte, a gente citou lá, conforme o parecer número 6 de 2020, tal. Então, às vezes, a pessoa quer, peraí, deixa eu ler esse parecer na íntegra. Então, ela já viu aquele número em algum lugar, então ela pode ir lá consultar pelo número 6 de 2020, ela acha. Ah, mas eu não sei, eu quero um parecer sobre laser terapia. Ela vai colocar na palavra-chave aquilo que ela acha que pode ter no parecer. E a gente agora está fazendo um projeto também de ampliar essas palavras-chave. Então, quero saber sobre sondagem vesical. A pessoa, às vezes, ela pode procurar por sonda, às vezes ela pode procurar por catéter, às vezes ela pode procurar por bexiga. Então, a gente tenta abarcar o maior número de palavras-chave para que na hora que a pessoa coloque lá, ela apareça o parecer para ela. Então, tudo é um processo de melhoria contínua, né? A gente ainda tem muito que melhorar nessa busca por pareceres, no esclarecimento das atividades da Câmara Técnica, a publicização de todo esse trabalho, mas a gente conta também com as sugestões dos inscritos, né? Quando vê que tem alguma coisa que poderia estar diferente, mandar para a gente incluir lá. E além disso, de dar sugestões, os inscritos, né, a enfermagem precisa aprender a procurar, não aprender o caminho certo no site, mas aprender no sentido de começar a ir em busca do conhecimento, que às vezes o que ele está querendo saber já está ali escrito, né? Às vezes está na própria legislação do exercício profissional, e as pessoas às vezes ficam, né, batendo cabeça com algo que já está ali. Exatamente. Então a gente precisa ter o conhecimento de tudo que legisla sobre a nossa profissão. É lógico que não vou saber todos os quantos pareceres? Os 185 pareceres, gente. Isso daí ninguém. Nem eu sei, gente. É lógico, mas não é sobre área, isso. Né? É o seu fazer. É sobre aquilo que você executa ali nas suas atividades diárias, é a lei do exercício profissional, é o código de ética, a gente tem que saber isso. E não é, eu preciso saber tudo de cor, não, mas você então tem que ter em mãos, saber onde você encontra para quando precisar consultar. Sim, isso é para nós também, aqui, tanto da Câmara Técnica quanto os enfermeiros fiscais. Vai fazer 10 anos que eu sou enfermeira fiscal e eu não sei todas as resoluções, todos os números, todos os pareceres, eu acho que ninguém sabe, mas a gente tem que ter uma noção. Olha, se eu sei que o Corém já escreveu alguma coisa sobre transporte, então deixa eu ir lá no site procurar. Sim. Né? Antigamente, o que acontecia? Toda demanda que chegava no conselho virava um parecer. Então, a gente tinha um parecer de traqueostomia no domicílio, um parecer de traqueostomia no hospital, um parecer de traqueostomia para uma... Né? Assim, 5 pareceres sobre traqueostomia, que é o mesmo tema, mas cada pessoa que perguntava de um jeito emitia-se um parecer. Então, foi feito um grande trabalho entre os anos 2018 e 2020, que a gente fez esse levantamento no site, desses pareceres que eram repetidos, e a gente reemitiu pareceres abarcando tudo. Então, às vezes, tinha traqueostomia só para auxiliar. O outro parecer falava da aspiração de traqueostomia para o enfermeiro. Então, o que a gente fez? A gente juntou tudo num lugar só. Então, a busca agora, ela é facilitada. Com certeza. Mas tem um princípio do direito que fala, né, que você não pode alegar que você desconhece a lei, que você desconhece uma exigência. E a gente percebe que, às vezes, os profissionais perguntam coisas no e-mail, nas redes sociais, que já existem, né? Então, assim, já tem um parecer sobre aquilo e a pessoa está pedindo um parecer. Então, assim, antes de perguntar, procure na lei, procure uma resolução do COFEN. Eu acho que são sites, são informações, igual a gente está ali no Instagram todo dia, às vezes consumindo coisas do nosso interesse pessoal, a gente consumir coisas do nosso interesse profissional. Sim. Né? Então, entrar no site do COFEN todo dia, porque quando é resolução nova, está lá na capa, você não precisa ficar nem procurando demais. No site do Corém, a mesma coisa, quando é uma coisa nova, vai estar lá divulgado, seguir as redes sociais, já é uma forma de você ficar atualizado.
Mas se por acaso você não achou fácil, saber onde se busca a informação. Né? Não é ficar esperando, vai chegar em casa, toda hora um pombo correio lá, ó, aqui, ó, novidade. Né? A gente precisa estar ativo, buscar isso. E aí, o que a gente vai te perguntar aqui, olha? Tá, para um profissional solicitar formalmente um parecer, como que ele faz? Tem que mandar um e-mail para câmaratécnica@coremg.gov.br. Ó, Câmara com A. Câmara Técnica. câmaratécnica@coremg.gov.br. É o primeiro passo. Quando for solicitar, a gente sempre orienta contextualizar, né, o que é. Porque às vezes as pessoas escrevem assim, quero um parecer, minha chefe mandou fazer uma aspiração de traqueostomia, posso fazer? Contextualiza, olha, é um paciente que está no domicílio, ele está grave, nessa condição. Né, eu sei que a resolução fala que nesse caso é privativo do enfermeiro, porque aí a gente consegue responder sabendo da demanda, a gente consegue responder de uma forma mais direcionada. Às vezes as pessoas ficam com medo, né, de achar que a gente vai saber onde que a pessoa trabalha, que a gente vai expor, vai ser um ser problema, presa, né? Vai ter alguém. Mas isso não acontece, né? A gente segue a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tudo que é perguntado ali é sigiloso. A gente não expõe o nome de ninguém em parecer técnico, em manual, ninguém que pediu a dúvida. Então, pode deixar lá para a gente as informações que complementam aquele pedido, que vai ser mais fácil você receber uma resposta assertiva da primeira vez. Senão fica indo e voltando, né? Aí a gente fica na dúvida, olha, mas em que contexto está perguntando? Aí a pessoa... E isso vai gerar para a pessoa uma demora em responder, em receber ansiedade ainda maior. E a gente demanda tempo do profissional da Câmara Técnica que está já ali se dispondo do tempo para responder. Porque são tantos pareceres que a gente precisa também otimizar isso. Sim. Mas uma coisa que você falou é importante, porque a gente até perguntar isso mesmo, dessa confidencialidade, como que a gente garante, porque as pessoas têm medo mesmo. Nossa, eu vou escrever lá, vai descobrir, vai ligar aqui, ó, pra minha chefe e falar aqui, ó, fulano, seu colaborador aqui, ó, tá me mandou aqui um e-mail tá perguntando. Pra ir fazer eu tenho certeza que as pessoas têm esse medo, gente. E às vezes deixam de perguntar à vontade, de tirar dúvidas e tudo mais por esse receio. Viu, gente? Não vai pra chefe, tá? Não vai pro dono do hospital, não vai pra ninguém, pra RT. Podem ficar tranquilos. No começo da sua fala, André, você tinha dito que a Câmara Técnica pode emitir esses pareceres e dar essas respostas não só para os profissionais, né? Então, que pode ser alguém da sociedade, se tiver alguma dúvida, funciona o caminho para fazer essas perguntas, funciona do mesmo jeito? Se eu não sou enfermeiro, mas, por exemplo, você falou de atendimento domiciliar. Eu tenho uma equipe de enfermagem que me atende e eu estou em dúvida se eu posso pedir para fazer alguma coisa ou em dúvida sobre alguma técnica que realizaram com meu familiar, comigo como paciente. As pessoas, né, da sociedade também podem fazer essas perguntas para a Câmara Técnica e o caminho é o mesmo? Pode, o caminho é o mesmo e segue o mesmo fluxo, não tem prioridade porque é de fora ou porque é profissional. Mas aí você se identifica, né? Que você não é um profissional para... O ideal é que a pessoa contextualize. Isso. Mas normalmente, quando é um gestor de um serviço, eles escrevem até mais do que o profissional. Uhum. Que aí eles escrevem, olha, eu sou dono de um laboratório, recentemente aqui fiquei sem farmacêutico, estou precisando fazer tal atividade, até eu contratar, eu posso pedir para o enfermeiro? Isso acontece. E ele fala, estou em tal município. Ótimo. Aí, quando é uma demanda, assim, às vezes que a gente percebe que a fiscalização pode ajudar, a gente até encaminha para a fiscalização, a gente responde, mas a gente tem uma ligação, como eu falei, né? Eu falo, Érico, Tiziane, ó, nesse município aqui, será que tem como o fiscal dar um pulo lá para ajudar? Se ele estiver lá próximo, se estiver dentro do planejamento dele, né? Porque a gente também não fura fila, não. Mas será que tem como ele ajudar nessa questão, orientar? Porque estou achando que está tendo uma comunicação lá que não está tão eficaz. Então, segue o mesmo caminho, mas a gente tenta sempre ajudar da melhor forma. Eu achei excelente sua fala, que eu vou voltar a falar. Tem gente que não assistiu o episódio do DEFIS, da fiscalização, e tem que assistir, porque você falou, a gente passa para o fiscal, para ele ir lá, ver se ele pode ajudar.
Que aí as pessoas já falam, vai passar para fiscalização, eles vão vir aqui. As pessoas acham, né, Ainda- que o conselho, principalmente esses setores, né, da fiscalização, às vezes até da Câmara Técnica, tem um papel punitivo. Então, ficam com receio do conselho, ou até de perguntar, porque não vão me expor, ou eu vou sofrer alguma questão jurídica, né? Mas a questão não é essa. A primeira função do conselho é consultiva, de orientação e de ajuda. Educativa, exatamente. E o conselho, ele é um órgão que foi definido por lei, né? A Lei 5.905. E uma autarquia federal, ela pode fazer só aquilo que está dentro da lei. Eu não posso fazer nada fora. Diferente do profissional, que a gente fala, né? Olha, se não está proibido, se não é atividade nenhuma outra profissão você pode fazer, o conselho não. O conselho, ele segue, só pode fazer o que está descrito. E quando a gente pega a motivação de existir o conselho, ele é para proteção da sociedade, para proteção dos pacientes. E esse papel educativo, quem quiser ler, né, a gente tem resolução que fala sobre o processo da fiscalização, que até uma resolução nova que vai entrar em vigor em janeiro, que é a 725 de 2023, lá fala exatamente o que o fiscal tem que fazer. Então, existe um papel que às vezes é coercitivo, que é punitivo, existe porque a lei define que o conselho, quem é que vai corrigir um profissional que fez uma atividade antiética com imprudência? Vai ser um conselho de medicina? Vai ser uma OAB? Vai ser, né? Tem que existir o órgão que vai fazer isso, que no caso é o Corém. Mas hoje nós temos uma atuação muito mais educativa, e isso vem sendo, não é só hoje, vem sendo construído ao longo de anos, aí, das últimas gestões, tanto do Conselho Regional daqui de Minas, quanto do COFEM. Isso é muito claro, assim, sobre o que nós queremos é construir uma enfermagem melhor, que os procedimentos sejam seguros, que a assistência seja de qualidade. E o fiscal, ele debruça muito tempo com essas orientações. Então, um outro exemplo que a gente tem, que a Câmara Técnica auxilia o fiscal, é com relação à fiscalização do processo de enfermagem, né, que a gente sabe que até hoje é um gargalo, né, a aplicação do processo de enfermagem, por N motivos, né, desde a formação que a gente tem, enfim. Mas nós temos um projeto na Câmara Técnica que o colaborador da área do processo de enfermagem, ele vai junto com o fiscal na instituição auxiliar a implantar o processo de enfermagem. Para isso, a instituição, o enfermeiro RT, tem que solicitar para o fiscal esse auxílio e o fiscal solicita para a Câmara Técnica. Então, às vezes, é uma consultoria que a gente faz, dura meses, né? Porque o processo de enfermagem a gente não implanta da noite para o dia. É um processo construtivo, então envolve reunião com RT, reunião com o gestor, reunião com os profissionais, treinamento, às vezes reunião com a área de TI, que a gente precisa incluir lá no sistema informatizado do serviço os diagnósticos que vão ser utilizados, as intervenções, e tudo isso a Câmara Técnica auxilia lá o fiscal. Então, assim, tem muita atividade educativa que o Conselho realiza que às vezes os profissionais desconhecem e que às vezes também não aproveitam, né? A gente precisa aproveitar disso que já existe para melhorar o nosso serviço, melhorar nossas equipes. Exato, um grande objetivo assim também da gente fazer esses episódios do podcast com áreas aqui do Corém, que é justamente para a gente começar com esse movimento, fortalecer esse movimento de aproximar o inscrito do Corém. E não o contrário, como a gente vê, e acho que já vem mudando, acho que nos últimos anos isso mudou bastante. Antes as pessoas estavam mais distantes do Corém, e o Corém do inscrito. Hoje a gente vê uma aproximação maior, mas justamente porque a gente está a todo momento falando do papel que o Corém tem de auxiliar, de dar consultoria, de ajudar, né? É quase pegar na mão e falar, vamos lá. É uma mãe, né? Não é? O conselho está quase uma mãe. A gente precisa mudar a nossa ideia do conselho. Porque conselho é só para cobrar anuidade, só serve para isso. Isso daí já caiu por terra. Gente, é engraçado, né, como que as coisas pegam, assim, né? Igual aquela história do picolé, né? Que foi feita uma promoção
durante 3 meses, há muitos anos. Se você achar escrito lá, vale um picolé no palito. Até hoje, né? Até hoje você olha o palito. Com certeza, olha o palito. Vai que, né? Anos que o fiscal ele não olha a anuidade, que ele não cobra. Realmente isso foi um papel que foi realizado, mas assim, antes de eu entrar no conselho, isso já não existia. E como que isso marcou de modo negativo a categoria? Afastou, né? Como que isso afastou? Né? Uma outra questão que às vezes afasta também é a questão que a gente precisa chegar, o fiscal tem que chegar na instituição e procurar um enfermeiro RT. Porque tem uma série de documentações que, às vezes, quem sabe é ele mesmo, né? Onde que está, direcionar. Mas a gente percorre toda a instituição, a gente conversa com todos os profissionais e, às vezes, chega pra gente assim, o fiscal vem aqui, só conversa com o RT e vai embora. Mas na hora que você percorre e fala, olha, se tem alguma dúvida, estou à disposição, se precisar de mim, me procura. Gente, procure o fiscal, porque ele não vai expor você para o RT, não vai expor para o gestor, né? E é uma oportunidade que a gente tem, às vezes, de tirar a dúvida. Olha, o que está acontecendo lá na Câmara Técnica? Tem um parecer sobre isso? Né? É um momento que a gente tem... eu falo aqui da fiscalização, né? Vim falar da Câmara Técnica, mas estou falando da fiscalização, que as coisas são interligadas, né? Não tem como a gente separar isso. E às vezes, quem leva para o profissional, para a instituição, os pareceres técnicos são os fiscais. Né? Eles que são os grandes promotores, os grandes divulgadores e que aplicam lá na prática os pareceres técnicos. Então, realmente não tem como desvincular. E é isso, é o inscrito saber que o Corém, quando o Corém aqui na sede, nas subseções, onde for, ou nas instituições, ele está ali para ajudar o inscrito, para ser uma força ali para o inscrito, né? De ajuda mesmo. E a gente precisa mudar essa visão. E eu acho que com o episódio de hoje, a gente deu um passo a mais nisso, para as pessoas conhecerem o papel importante da Câmara Técnica e que a gente pode sim pedir, não é só mandar querendo esclarecer coisas. Porque eu não estão me mandando fazer isso, eu não quero, não posso. Não, é para crescimento mesmo, para contribuição, para melhorar a enfermagem, para várias coisas, né, nesse sentido. E aí você acha que, como o André tá falando desse dinamismo e tal, você acha que ela ia gostar de uma dinâmica com a gente aqui também? O que você acha? Eu acho que como a Andréia dá conta de tanta coisa aqui, você acha que ela não daria conta? A gente vai pro nosso dessa quadro, dinâmica? Tá? Com certeza. A gente vai pro nosso quadro bumerangue, tá? Você segura o bumerangue aí. A gente joga e você devolve. Eu tenho certeza que você vai dar conta, André. Você dá conta de coisas muito mais complexas aqui, né? Não, mas nosso bumerangue é complexo, Vem, tá? É muito legal. Ele é complexo. Mas a gente vai falar... Forma, desculpa, eu te cortei, mas é uma forma das pessoas te conhecerem um pouco mais, entendendo o que você pensa sobre esses assuntos. A gente vai falar algumas palavras e aí o que vier na sua mente, geralmente uma palavra que vier você fala, se for uma frase tudo bem. Mas tá bom, combinado. Bora lá? Sim. Então tá bom. Vamos começar com essa daqui, ó. Corém. Corém é um órgão. Ai, meu Deus, não pode frase, Pode. O que é o Corém pra você? É a base. É a base. Pronto aí, ó. Ela consegue. Câmara Técnica. Norteador. Boa. Enfermagem. Enfermagem. O céu é o limite. Olha, parecer técnico. Embasamento. Legislação. Não dá para viver sem. É isso mesmo. Desenvolvimento profissional. Temos que buscar sempre. Trabalho em equipe. Primordial. Desafios. Bem-vindos. Muito bem! Arrasou! Conta? Agora a gente vai pro nosso pessoal ali. Com certeza, porque para não ficar só a gente, né, Lu, podendo pescar tudo que a gente quer em um pequeno episódio, né, descobrir da Andréia, a gente também dá oportunidade para os nossos representantes da enfermagem de fazer perguntinhas também. E aí você pode escolher de quem que você quer responder. Da nossa representante dos auxiliares, dos enfermeiros ou dos técnicos de enfermagem?
Como boa espectadora do podcast, Vamos ver. eu vi que a maioria não escolhe o enfermeiro. Ela assiste. Essa daí assiste mesmo. A gente já escolheu soltou esse enfermeiro. spoiler. Ninguém escolhe o enfermeiro, tadinha. Então, Ela tá de escolhi o parabéns, ó. Muito bem. Gosto assim. Muito bem. Aproveitando, gente, curte, comenta e compartilha esse episódio. E vai assistir os outros episódios também que estão incríveis. Não é? Andréia tá assistindo, hein? Quero saber vocês. A gente podia começar a fazer umas perguntas assim, porque aí só quem assiste é que vai conseguir responder. É uma Isso boa. mesmo. Vai, Lá. Para a emissão de um parecer técnico, é a pergunta do enfermeiro, hein? É preciso aprovação antes em plenário do Corém? Ou é só o profissional escrever, a Câmara Técnica já vai e publica? Opa! Publica a opinião É. dele, né? O que assim, ele eu acha. acho que é isso e pronto. Pronto. O parecer técnico, gente, ele tem que ter todo um alinhamento. Então, a primeira fase, quando a gente recebe a demanda, é escolher um colaborador parecerista. E antes dele começar a escrever, a gente faz um alinhamento com ele. Olha, a legislação, a Câmara Técnica é responsável por trazer a legislação, e a ética, e o colaborador pela parte técnico-científica. E isso tem que estar interligado. Então, às vezes, o colaborador quer muito falar uma coisa da parte técnica-científica, mas a gente não tem embasamento legal, a gente não tem evidência. Então, a gente faz esse alinhamento antes. Olha, na legislação já fala isso, nós já temos essa resolução, então a gente vai seguir essa linha de raciocínio. E ele embasa isso com a parte técnico-científica. Depois vai para uma correção. Tem uma correção ortográfica, tem uma correção de normas da BNT, então por isso que é um processo demorado. E aí passa para aprovação da diretoria, pode ser que a diretoria aprove sem ressalva, pode ser que ela aprove e faça uma sugestão com alguma ressalva, ou de inclusão de mais algum ponto, alguma coisa que às vezes a gente não contemplou. E aí volta para a Câmara Técnica, a gente volta às vezes para o colaborador, ele refaz aquele ponto, aí volta para a gente de novo, corrige de novo, vai para a diretoria, e depois, se passando da diretoria, vai para a plenária. Então, a plenária é constituída pelos conselheiros, que são aqueles que a gente vota, né, quando tem a eleição do Corém. Então, por que é importante eu saber quem está concorrendo, em quem que eu estou votando? Porque são esses conselheiros, né? E lógico que é um processo muito natural, que a gente tenta ser imparcial, que vai seguir legislação, mas querendo ou não, estão ali pessoas. E elas vão concordar ou não com aquele parecer. Elas podem pedir vistas, elas podem pedir novas correções, mas normalmente os pareceres, a gente tem esse feedback, né, de estarem bem constituídos e normalmente passa pela plenária. Mas tem que ser aprovado, então não é só da cabeça do colaborador, nem só da Câmara Técnica. Às vezes a gente vê lá um enfermeiro só assinou o parecer, né? Mas passou por mais 3 enfermeiras, que somos eu, Carla e Cássia, passou por mais 5 pessoas na diretoria, e dentro da diretoria nós temos auxiliar e técnico de enfermagem, então é importante eles saberem também que eles estão representados ali no parecer, e passa pela plenária. Então, assim, várias pessoas participaram daquela aprovação, né? Então, é bem coletivo essa aprovação de parecer técnico. Excelente. Ai, Lu, não dá vontade de ficar aqui o dia todo, porque assunto e pergunta a gente tem. Mas você acredita que já tá acabando? Não acredito. Viu? Não passa rápido. Rapidinho. Passa rápido, mas quando a conversa é boa, ainda mais aqui em Minas, né? Faltou só um cafezinho, aí a gente ficava Foi até ótimo, amanhã. gente, adorei. Mas antes que a gente finalize, a gente gosta de dar uma oportunidade para que você possa inspirar ainda mais as pessoas que estão aqui nos assistindo. E aí, como você tem um papel tão importante aqui no Corém, eu queria te dar mais uma função. Se você tivesse a oportunidade, Andréia, de escolher uma frase para colocar na carteirinha de todos os inscritos, by Andréia Murta, que frase seria essa? Bom, gente, tem uma frase que eu carrego desde quando eu comecei na enfermagem, né, no hospital que eu trabalhava como enfermeira assistencial,
que é a seguinte, tem pessoas que fazem aquilo que precisa ser feito, mesmo sem ninguém pedir. Então, às vezes a gente percebe que o nosso serviço tem uma demanda, que alguma coisa precisa ser feita. Não vamos ficar esperando aquilo cair do céu, aquilo acontecer. Não vamos esperar, quando eu tiver esse cargo, eu vou fazer assim. Quando eu for líder da minha equipe, quando eu for coordenadora, eu vou mudar isso. Não, vamos construir as coisas coletivamente, vamos ajudar a nossa profissão. Então, se você percebe que tem alguma coisa a ser feita, que ninguém fez ainda e que poderia trazer um resultado melhor, mais eficiente, ou às vezes uma oportunidade mesmo pequena que você percebeu, faça mesmo que ninguém tenha te pedido. É assim que a gente cresce pessoalmente e profissionalmente, é assim que a gente deixa algum legado, que a gente participa de forma ativa da nossa profissão, e acho que a enfermagem precisa disso, né? Não esperar do outro, não esperar que outro faça e não esperar estar em alguma posição para fazer, né? Faça aquilo que você percebe que é necessário. Isso, não seja só espectador, né? Porque o espectador, você vai sentar lá, vai ficar vendo as coisas acontecerem, e aí depois não adianta ficar reclamando, né? Só reclamando, não era assim que eu queria. Mas o espectador, ele tem que aceitar o que está acontecendo ali. O tempo passa do mesmo jeito, você fazendo ou você sem fazer. Né? Então, às vezes a pessoa não aceita o desafio, vai demorar 2 anos para eu fazer um mestrado. Tudo bem, esses 2 anos vai passar do mesmo jeito. A diferença é que daqui a 2 anos você pode ter o título de mestre ou não, ou você onde você vai estar, onde que você vai estar. Maravilhoso. Esse podcast foi maravilhoso, André. Foi muito bom. Já tem um tempo que a gente está tentando, né? Conseguir conciliar para você vir. É importante demais, gente. Chique, com a agenda apertada, é muito difícil. Muito trabalho, mas foi, assim, excelente. Acho que esclarecedor. Acho que a enfermagem pôde conhecer melhor o papel da Câmara Técnica, entender o que a Câmara Técnica de fato faz, o quanto que contribui para o avanço da enfermagem e da atuação aqui em Minas Gerais, entender que os pareceres também eles são por estados, né? Cada COREM, na sua jurisdição ali, emite os pareceres, né, adequados. E essa contribuição da Câmara Técnica para a enfermagem é algo que a gente precisa difundir mais. E você ter deixado o e-mail, que eu vou repetir aqui, que é câmaratécnica@coremmg.gov.br, né? Não é, gente, para ficar mandando qualquer coisa sem antes olhar para as legislações, os pareceres que já existem, as resoluções, né? Primeiro vamos buscar ver se esse conhecimento, se isso daí já existe, né, de alguma forma, e depois a gente vai buscar. A Câmara Técnica não tem que ser o primeiro caminho, né? Ela tem que ser depois, esgotadas as possibilidades, vamos buscar a Câmara Técnica. Não adianta escrever assim, urgente no e-mail. Não adianta. Tudo, imagina quantas urgência é analisada, né? Algumas questões que a gente percebe, por exemplo, isso aqui está colocando em risco o paciente, isso aqui está colocando em risco o profissional, isso aqui é grave, a gente responde primeiro. Mas não é, mas essa é uma avaliação da Câmara Técnica. Porque não é a urgência do profissional, é a urgência que se enxerga ali da situação para a enfermagem como um todo. Exatamente. Né? Maravilhoso, eu amei. E eu acho que todo mundo que assistiu deve compartilhar, porque tá incrível. Foi maravilhoso. A gente vai chegando no final do ano e hoje, ao invés, né, da gente fazer uma mensagem que a gente põe todo mundo para pensar, a gente queria fazer uma mensagem bem natalina. E é muito bom a gente mostrar o quanto que o Corém faz pelos inscritos, quantas possibilidades a gente tem nesse espírito de Natal. Né? Então, eu espero, né, que esse espírito natalino ele perpasse por nós como profissionais também, para que a gente não tenha só essas boas perspectivas e esses sentimentos, né, de união, de harmonia só para a nossa família, mas que a gente traga isso também para a nossa profissão. Eu agradeço muito, André, de você ter participado com a gente nesse episódio tão especial. Muito obrigada por todo o trabalho que você realiza aqui no Corém,
para a enfermagem e por inspirar e ajudar tantas pessoas todos os dias. Foi maravilhoso ter você aqui conosco, muito obrigada, e que a gente ainda possa desenvolver muitos projetos juntos e que você possa voltar aqui também para mostrar esses projetos para a gente. A gente vive tempos difíceis, mas tempos melhores virão. Que essa energia do Natal, esse momento, né, renove as nossas esperanças, que a gente não desista, porque só não alcança alguma coisa aquela pessoa que desiste, né? E a enfermagem já provou que alcançou já espaços que ela deveria estar, porque não desistiu e que não vai desistir até alcançar tudo que merece. E a cada episódio a gente mostra aqui o quanto que a enfermagem pode. Exatamente. E aí é nessa energia de Natal maravilhosa, né, que a gente quer transmitir para vocês, para que vocês possam abraçar a enfermagem e lembrar da enfermagem de uma forma positiva. Deixa um recado final, sua rede social, se você quiser deixar para alguém te seguir. Bom, gente, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de falar aqui sobre o meu trabalho. Aproveitar para agradecer a gestão do Corém pela autonomia que a gente tem na Câmara Técnica de realizar os trabalhos que a gente considera importantes. E eu desejo a todos que a gente, nesse espírito natalino, a gente possa viver um dia de cada vez, pensando aquilo que a gente pode fazer por nós mesmos, pela nossa família, no hoje, né, para que a gente possa tornar o amanhã melhor. Para quem quiser seguir, eu tenho o Instagram, é Andreia O.P. Murta, e fico à disposição, tanto na Câmara Técnica, quanto quem quiser entrar em contato para dúvidas, palestras, o que vocês tiverem de demanda no ponto de vista do exercício profissional. Excelente, gente. Então, nesse clima natalino, maravilhoso, com o nosso Papai Noel aí, ó, maravilhoso, tá? Que essa energia Ele é muito fofinho. Fique aí no ar para toda a enfermagem. E assim nós encerramos mais um Enfermagem